Vamos agora para o topo do nosso e-book para falar um pouco sobre fundamentos do VBA. Em fundamentos, vamos falar especificamente de objetos, propriedades, métodos e funções. Como vocês já sabem, a macro é um conjunto de linhas de código que irá executar uma ação determinada pelo usuário. O mesmo dará um nome para essa ação, que possuirá uma sequência lógica com início, meio e fim. Mas essa ação precisa de um alvo, que serão os objetos do Excel. Temos aqui alguns exemplos desses objetos. Temos o próprio Excel, que será representado pela palavra Application. Temos uma pasta ou um arquivo do Excel, uma planilha, uma célula ou um grupo de células, um gráfico e até mesmo uma variável. Mas como essa ação irá atingir esses objetos? Bem, irá atingir as propriedades dos objetos. Vamos falar um pouco a respeito. No mundo real, todo objeto possui características como, por exemplo, um carro que possui peso, cor, tamanho, etc. No Excel, os objetos também possuem características como, por exemplo, uma range, que possui um endereço, fonte, cor interna e assim por diante. Todas essas características, chamadas de propriedades, poderão ser manipuladas pelo usuário através de seus códigos. No desenvolvedor, as propriedades são representadas por uma pequena mão. Métodos. Um método é a própria ação que o usuário deseja que seja realizada sobre o objeto. Por exemplo, se você desejar excluir uma célula, você escreverá range a5.delete. Nesta simples linha de comando, temos o objeto range a5, no qual recairá a ação delete. Os métodos são representados dentro do desenvolvedor por um símbolo verde como este aqui. Observações. Não é possível determinar um valor para um método, pois este não o possui. Ele é simplesmente uma ação que recairá sobre um objeto. Sendo assim, o código de baixo está totalmente errado. Apenas as propriedades dos objetos possuem valores, como, por exemplo, range b394.font.size igual a 18. Temos acima o objeto célula b394 e a sua propriedade fonte, que também possui suas propriedades, como o size, que será igual a 18. Em poucas palavras, o tamanho da fonte da célula B394 será igual a 18. Bem, estamos aqui com o nosso desenvolvedor do Visual Basic aberto do arquivo chamado Fundamentos do Excel. A primeira coisa que eu irei fazer será inserir um módulo. Está feito. Esse módulo se chamará Grupo Teste. Vou dar Enter. Muito bem. E neste módulo chamado Grupo Teste, vou escrever o meu primeiro código. Sub teste 01 e vou dar Enter. Muito bem. Eu tenho agora o início e o fim da minha ação, ou seja, o início e o fim da minha macro. Vou então criar a nossa primeira linha, que será range b2, ponto. Quando eu coloquei um ponto após o objeto range b2, a janela de métodos e propriedades abriu-se para mim.
e nela eu tenho todos os métodos e todas as propriedades disponíveis para esse objeto. Vamos supor que eu queira inserir o método delete. Vou colocar a letra D e todas as opções com a letra D irão aparecer para mim. Bastará apenas clicar 2 vezes na opção desejada, delete. Está feito. No entanto, não é o que eu desejo. Vou então apagar, inclusive o ponto, e recolocá-lo novamente. Vou agora inserir a opção que eu realmente desejo, que é a fonte. Eu vou colocar um ponto. Vejam que uma segunda janela se abriu com todas as propriedades da fonte. E a que eu desejo é o seu tamanho, ou seja, size. Vou colocar um sinal de igual e o valor será 18. Muito bem. Temos agora o nosso primeiro código completo. Vamos ao segundo, sub, teste 02, eu vou clicar em Enter. Muito bem. Esse código será quase idêntico ao primeiro, só que o valor do tamanho da fonte será número 11. Range B2 ponto fonte ponto size igual a 11. Pausa. O código número 1, por exemplo, também poderia ser escrito da seguinte maneira: o tamanho da fonte da célula da linha 2, coluna 2, será igual a 18. Portanto, para fazermos referência a uma célula, poderemos usar a expressão range ou cells. Seguindo. Muito bem, terminamos os nossos primeiros códigos. Vamos agora colocar esses códigos em funcionamento no Excel? Vamos lá, então. Vamos à nossa planilha. Bem, o nosso arquivo Fundamentos do Excel possui 3 planilhas, que eu chamo, às vezes, de abas. Os nomes são aba 1, aba 2 e aba 3. Na aba 1, eu vou criar 2 botões com a ferramenta Botão Controle de Formulário. Vamos lá. O primeiro botão, vou atribuir a macro teste1. E agora, o segundo botão, que eu vou atribuir a macro chamada teste2. Muito bem. Eu vou copiar esses botões e colar nas outras abas. Está aqui. E está aqui. Vamos testar as macros que fizemos. Foi a macro teste1 e a macro teste2. Vamos ver essas macros funcionando nas outras abas. Funcionou também. E na aba 3 também funcionou. Bem, estamos de volta ao desenvolvedor do Visual Basic. E aqui eu farei uma alteração nos objetos desses códigos. Vejam, no primeiro código eu vou setar, ajustar que a expressão SHT aba 1 irá representar a planilha aba 1. Está feito. A variável SHT aba 1, essa expressão eu acabei de criar aleatoriamente, irá representar a planilha aba 1. E aqui na linha de baixo eu vou colocar SHT aba 1 ponto. Desta maneira, o objeto range B2 foi alterado. Eu não estou falando mais de qualquer range B2. Estou falando que é especificamente a range B2 da planilha chamada aba 1. Vou fazer o mesmo no código de baixo, só que copiando e colando. Vou copiar, colar, copiar e colar.
Muito bem. Vamos voltar ao nosso Excel e ver o resultado dessa alteração, da alteração do objeto dos nossos códigos? Vamos lá. Aqui na planilha aba1, vou testar os dois botões. Estão funcionando perfeitamente. Vou agora para a planilha aba2 e fazer o mesmo teste. Vejam que nada acontece. Farei o mesmo na planilha aba3. Mais uma vez, nada acontece. Isso porque todos esses botões estão atingindo o objeto range B2 da planilha chamada aba1. Tanto é que, se eu acionar a macro número 1 e voltar para a aba 1, nós veremos que a fonte alterou para o número 18. Vou mais uma vez voltar para a planilha aba3 e clicar na segunda macro. Vejam que a range B2 da aba 1 voltou ao seu tamanho normal. Observações. Número 1. Um código pode possuir vários objetos, vários métodos e várias propriedades ao mesmo tempo. Número 2. Apesar deste código estar incompleto, ele funciona. O ideal seria declarar explicitamente a variável que eu chamei de sht aba1 desta maneira. Vou falar brevemente sobre variáveis. O que são? São expressões que assumem valores que podem variar à medida que o código VBA é executado. Tipos de variáveis. DIM. O valor da variável é retido apenas enquanto o procedimento macro no qual ela foi declarada estiver sendo executada. Private. O valor da variável se torna disponível para todos os procedimentos que foram escritos dentro daquele módulo onde a variável foi escrita. E Public. O valor da variável pode ser acessado pelos procedimentos macros escritos em todos os módulos daquele arquivo Excel. Muito bem. Vamos agora aos tipos de variáveis. Temos vários tipos. No nosso caso, aquela variável é um objeto, porque a planilha Worksheet é um objeto do Excel. Seguindo. Por que declarar? A variável não declarada assume o tipo variant, que exige mais recursos de memória do seu computador. Dessa maneira, o seu aplicativo será mais eficiente se você declarar as variáveis explicitamente. Temos aqui a síntese e alguns exemplos. Vamos ao primeiro caso, private, o nome da variável e o tipo. Exemplo, private len as integer. A variável len ela é privada e é do tipo integer, ou seja, número inteiro. Bem, de volta à nossa planilha, eu pergunto, como eu sei que a expressão sht aba1 é uma variável? É simples. Essa expressão irá representar aquilo que estiver à sua direita. Se estiver à direita sheets aba2, essa expressão irá representar a planilha 2. Se estiver à direita aba3, essa expressão irá representar a planilha aba3, ou seja, o seu valor irá variar conforme o que for escrito à sua direita. Sendo assim, essa expressão é uma variável. O ideal é fazer a sua declaração explicitamente, como vemos aqui. Sht aba1 é uma variável que irá reter o seu valor apenas neste código e ela é do tipo Worksheet, ou seja, é uma planilha. Voltando aos nossos códigos originais, farei uma última observação. Vocês já perceberam que estes códigos irão funcionar na planilha que estiver aberta, ou seja, ativa. Sendo assim, estes códigos podem ser escritos também desta maneira, que você terá o mesmo resultado.